Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, olha só, antes de começar eu quero já pedir para você se inscrever no meu canal, também compartilhar essas mensagens, pequenas mensagens que ajudam a lançar luz sobre o texto bíblico, se estiver fazendo um efeito benéfico para vocês, né? Compartilhe. E eu tenho agora uma página no Facebook. O nome da página é Dialogando com o Texto. Lá eu posso falar de assuntos mais extensos que não dá de falar aqui. Eu estou iniciando nessa minha página uma série sobre Pilatos, né? Tem muita coisa ali que não é bem assim como a gente entende. Por que não é como a gente entende, irmão Marcos? Então a gente não entende nada? Não, não é isso. É porque geralmente a gente entende porque escuta e não porque pesquisa. Esse é o detalhe. E lá eu quero fazer já uma análise mais detalhada sobre Pilatos. E eu tenho certeza que você vai se alegrar, né? Então não se esqueça aí de compartilhar, de se inscrever, tá bom? E de passar para adiante, tá ok? Quando Jesus ensinava, certa feita, alguém falou assim: ele não é como os fariseus, porque ensina como quem tem autoridade. O que significa essa palavra autoridade? Alguns podem dizer, autoridade é porque ele expulsava demônio, curava enfermos. Sim, ele fazia isso daí e é reconhecido na Bíblia. Alguém disse: que palavra é esta? Que até aos espíritos ordena e eles se submetem. Mas não é desse texto que eu estou falando. Eu estou falando de um outro que disseram assim: ele não é como os fariseus, pois ensina como quem tem autoridade. O que isso significa? Os fariseus, quando ensinavam, eles citavam vários mestres rabinos do passado e do presente também, Hilel, Shammai, para poder embasar os seus ensinos. Ele ensinava uma coisa e dizia: olha, o fulano de tal disse isso também, o Bertano de tal falou aquilo outro, porém o outro ciclano disse isso. Eles nunca ensinavam sem citar um outro autor. Isso é falta de autoridade, porque não tem autonomia naquilo que se conhece. Nós temos que ser assim. É incrível, mas nós temos que ser igual os fariseus. Sim, nós temos que ser igual a eles, porque quando a gente vai ensinar alguma coisa, nós temos que falar: o apóstolo Paulo escreveu tal coisa, João escreveu tal coisa, Pedro escreveu tal coisa, porque nós não temos autonomia nem nas coisas de Deus e muitas das vezes nas coisas seculares. Tu não vai falar das estrelas. Se você for falar das estrelas, você vai ter que ler um livro para te falar dos astros, das estrelas, da poeira estelar. Tu não vai saber. Então, nós estamos mais, sim, próximo dos fariseus. E eles não estão sendo criticados ali. Eles não estão sendo criticados. Eles estão sendo usados como elemento de comparação a Jesus. Porque quando Jesus ensinava, ele dizia: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo isso. Eu, porém, vos digo aquilo. Eu, porém, vos digo que se vocês não, eu, porém, vos digo que todo aquele que eu. A autoridade de Cristo era baseada nele mesmo e naquilo que ele ouviu do Pai. Porque ele disse que ele fala as palavras do Pai, aquilo que ele viu e ouviu junto do seu Pai. Não quando estava na terra, mas antes de descer da terra. Antes de descer até a terra, de se encarnar até a terra. Ele disse que estava falando o que viu e ouviu junto. Então não é que ele recebia na oração, não. Ele já veio com aquilo ali de uma forma embrionária dentro dele para saber o que ele ia falar. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, inaugurou o ministério e ele começou a falar as palavras de Deus.
Entendeu? Então, quando se diz ali que ele não era como os fariseus, porque ensina como quem tem autoridade, não está nesse texto necessariamente falando do poder de realizar sinais, expulsar demônios. Não tem nada de gritar, nada de ficar vermelho, de dar soco no ar, no púlpito, de ficar cuspindo. Tem nada disso. A autoridade é saber que sabe o que está falando. E não ter aprendido de outro. Ou não precisar que outro confirme a sua palavra. Num certo sentido. Porque Jesus disse que a palavra dele era confirmada por duas testemunhas, o Pai e o Espírito, né? O Pai, o Espírito, mas nunca por nenhum autor humano. É por isso que ele tem autoridade naquilo que fala. Ok? Deus os abençoe. Até uma próxima.